Lupin é produção da TV francesa, comprada pela Netflix. A série teve a sua primeira parte lançada da primeira temporada, né? Ela é produzida pelo George Kay, de Criminal e Killing Eve, e François Ozon. No elenco principal a gente tem o Omar Sy, de Intocáveis, e alguns episódios foram dirigidos por Louis Leterrier, de Truque de Mestre, Cão de Briga e O Incrível Hulk, de 2008. A série teve apenas a primeira parte da primeira temporada lançada, então, por não ter o arco principal completamente encerrado, esse vídeo é na verdade um primeiras impressões e não uma crítica. Ao final da temporada, com a segunda parte lançada, aí sim eu traço as impressões finais. Vamos lá, né? O que chama a atenção nos dois episódios iniciais é o carisma do Omar Sy e a dinâmica da história. O carisma jamais diminui durante toda essa primeira parte, né? Pelo contrário, boa parte da série se sustenta por conta do seu protagonista, e no emaranhado de personagens é como se qualquer um que tocasse no Omar Sy, ele ficasse ali, o personagem ficasse com um pouco do seu carisma, o que parece bastar em muitos exemplos, em muitos casos, para muitos personagens coadjuvantes. Por outro lado, a dinâmica da série ela se perde um pouco para além dos primeiros episódios, dos dois primeiros episódios. A condução de Lupin é daquelas que usam a cinematografia e a narrativa de modo que sempre saibamos menos do que o protagonista. Afinal, a série o vende como mais inteligente do que todos, e nós estamos incluídos nesses todos, né? Porém, como tudo parece sempre dar certo ali pro Diop, depois de alguns episódios, muita coisa acaba ficando previsível. Falta, então, um antagonista à altura, como se, sei lá, no anime Death Note, tem lá, né, o antagonista e o protagonista lutando o tempo inteiro ali em inteligência. Então, é um bom exemplo do porquê que é preciso um antagonismo no mesmo nível cerebral. Esse personagem inclusive está na série, mas é todo o tempo tratado como um idiota, o deslocando de ser um adversário de fato à altura para o personagem principal. O roteiro ele se perde um pouquinho em alguns furos bobos, sem dar spoilers, mas faz aí uma ligação de Retrato Falado, que aparece ali no meio da série, com o roubo dos episódios iniciais, e aí dá pra você achar o furo facinho. Se a polícia tivesse mais 2 centímetros de memória, teria feito um estrago com aquele retrato falado. Fora isso, nada que vimos e da forma como foi contada não foi visto antes em algum filme ou série do gênero, seja em Sherlock Holmes ou em outros roteiros de roubo ou fuga e cujo personagem principal é ultra habilidoso. O próprio Truque de Mestre do Louis Leterrier tem todas essas características, mas tem um único diferencial aqui em Lupin que garante a gente ficar nessa série e garante ela ser, no mínimo, bacana, digamos assim. Mas isso eu digo já, porque antes deixa só eu te fazer um pedido rápido. Dá uma olhada aqui na descrição, pois lá tem os links pro meu clube de membros, tá? Se você quiser ajudar, pro meu canal secundário, onde eu coloco vários cortes das lives que eu ando fazendo por aí. E caso não seja inscrito, eu peço que considere se inscrever aqui embaixo. E quando achar que eu mereça, por favor, larga o like, porque ajuda bastante. Continuando. Apesar dos erros, é bom estar na série, como eu tava falando. Curioso isso, e aí refletindo, é um tanto sobre o Omar Sy e outro tanto sobre o mítico Lupin, né? Arsène Lupin. O personagem em si, não o personagem da série, mas o personagem no qual a série se baseia. Por parte do Omar Sy, ele se destaca vivendo vários personagens em um. Ele tem momentos nos quais vive estereótipos que são fáceis de serem comprados, e ele também nos conduz pela história como quem pega na mão e explica tudo somente na hora certa, fazendo inclusive um certo suspense, quase como um guia turístico. Do ponto de vista do nome Lupin, perceba, temos aqui uma adaptação leve, né? Não é uma adaptação profunda do personagem, é uma adaptação leve, uma modernização inclusive, que já teve muitas adaptações ao longo aí dos anos e que dessa vez é vivido por um homem negro, imigrante, na França, que se aproveita do preconceito, fazendo com que tantos o deixem passar batido por justamente tratá-lo como um qualquer. O destaque do episódio da mid-season finale, ou seja, o episódio final dessa primeira parte, é a organização das cenas de maneira embaralhada entre passado e presente, fazendo o Omar Sy, né, o personagem, enfim, o ator que faz o Diop, aparecer pelo menos de 3 maneiras diferentes em um episódio só. E por fim, usar o Arsène Lupin
pode dar vida longa à série. O personagem escrito por Maurice Leblanc, ele pode ir para vários lados. O famoso ladrão, que faz parte aí do imaginário da cultura francesa, ele começa como um personagem que vai contra o sistema, mas vai até o outro lado da moeda e chega a ser um patriota, quando até passa a ser detetive ou espécie de consultor da polícia ali. Isso, óbvio, só pode acontecer caso os criadores façam Dilp percorrer vários caminhos, né? Caminhos diferentes, não só esse caminho que está sendo colocado aqui, posto nessa primeira temporada. Com caminhos diferentes, eles passarão a criar várias percepções dos feitos do protagonista, assim como aconteceu com Lupin. Se continuar nesse tom leve, quase descompromissado, vai ser bem difícil enjoar dessas aventuras aí dessa série. Bem difícil. E aí, acaba sendo uma boa pedida.